Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez declarações fortes e surpreendentes que rapidamente repercutiram em todo o cenário do futebol brasileiro. Durante uma entrevista coletiva após a vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão no Super Mundial, ele aproveitou para comentar sobre o desempenho dos clubes cariocas, e sobrou para o Vasco da Gama. Em meio à euforia pela classificação para a semifinal do Super Mundial, onde o Fluminense enfrentará o Chelsea, Mário foi questionado sobre o desempenho dos clubes do Rio de Janeiro na temporada e na competição internacional. A resposta, embora começasse com elogios, terminou com ironias e críticas pesadas ao Vasco. Com um sorriso sarcástico no rosto, o presidente do tricolor das Laranjeiras disse que Flamengo e Botafogo fizeram boas campanhas e se portaram bem em suas participações, mas, quando foi questionado sobre o Vasco, preferiu ironizar. Do Vasco eu não posso falar nada, porque nem aqui estava, disparou, rindo. A resposta veio carregada de deboche e desprezo. Para Mário, o Vasco não pode mais ser colocado no mesmo patamar dos grandes clubes do Rio de Janeiro. Segundo ele, o cruzmaltino perdeu espaço, perdeu competitividade, mais grave ainda, perdeu a identidade de time grande. Ele argumentou que o Vasco, nos últimos anos, deixou de disputar títulos e passou a se acostumar com a luta contra o rebaixamento. Um cenário que, para ele, é inaceitável para um clube que um dia já figurou entre os maiores do país. Um clube grande não pode se contentar em apenas não cair, disse. Na visão do presidente do Fluminense, o Vasco não apenas deixou de disputar títulos, ele sequer chega perto das decisões. Para ele, o time vive um ciclo vicioso de fracassos e gestões problemáticas que afastam qualquer chance real de mudança a curto prazo. Bittencourt reconheceu a boa intenção de Pedrinho, atual presidente do Vasco, mas se mostrou cético quanto à capacidade de reconstrução do clube. Gosto muito do Pedrinho, respeito a história dele no futebol, mas acredito que ele entrou em um barco furado, comentou. O dirigente tricolor afirmou ainda que o Vasco, hoje, está muito distante de figurar entre os grandes do futebol brasileiro. Ele afirmou que o clube cruzmaltino não tem mais força esportiva, não impõe mais respeito, nem dentro de campo e nem fora dele. Mário foi além ao afirmar que o Vasco não representa mais perigo em clássicos. Para ele, o Fluminense tem enfrentado o rival com facilidade. O clássico contra o Vasco virou rotina de vitória, disparou com convicção. Ele lembrou das últimas partidas entre os dois clubes e reforçou que o tricolor tem mantido ampla superioridade. Nos últimos jogos, nem conseguimos considerar um clássico equilibrado. É domínio completo do Fluminense, disse, em tom firme. Para Mário, o que acontece com o Vasco é resultado de anos de decisões erradas, mudanças políticas equivocadas e má administração esportiva. Segundo ele, o clube precisa de uma revolução completa se quiser voltar a ser competitivo de verdade. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O presidente tricolor também destacou que o Fluminense, ao contrário do Vasco, está vivendo um de seus melhores momentos da história recente, com títulos, boas campanhas e presença em grandes competições internacionais. Ele disse que é inadmissível ver um clube como o Vasco, com tanta história, se contentar com permanência na Série A. A meta deles virou fazer 45 pontos. Isso não é coisa de clube grande, afirmou. Bittencourt pontuou que a torcida do Vasco é apaixonada e merece muito mais do que vem recebendo. Mas disse que, infelizmente, o clube não tem dado sinais de melhora consistente. Ele sugeriu que o Vasco precisa olhar para dentro, rever seus processos e entender onde perdeu o rumo. Para ele, a recuperação passa por mais do que boas intenções, exige profissionalismo, estratégia e visão de longo prazo. Segundo Mário, não adianta o Vasco continuar vivendo de passado e se apoiando em histórias antigas. Tem que agir no presente. O futebol não espera ninguém, destacou. Ele também comentou sobre a SAF do Vasco e disse que, até agora, o projeto não mostrou resultados reais.
Prometeram céu e entregaram tempestade. A realidade é essa, afirmou. Para o presidente do Fluminense, o clube de São Januário está preso em um ciclo de promessas e reconstruções que nunca se concretizam. Todo ano é o mesmo discurso de reconstrução. Mas cadê a evolução? Questionou. Bittencourt ainda afirmou que os torcedores adversários podem se irritar com suas palavras, mas ele apenas está dizendo que todo mundo vê. Quem assiste futebol sabe que o Vasco não assusta mais ninguém, afirmou. Ele lembrou que o Vasco, mesmo com reforços pontuais, não consegue formar um elenco competitivo. Trazem nomes, mas o conjunto não funciona. Falta comando, falta padrão, falta tudo, criticou. O presidente tricolor também tocou no ponto da base. Disse que, ao contrário do Fluminense, que revela talentos constantemente, o Vasco parece ter perdido sua vocação formadora. A base do Vasco já revelou grandes craques, mas hoje é esquecida, disse. Mário completou afirmando que sente até tristeza de ver um rival histórico nessa situação. Mas destacou que o futebol é meritocrático. Quem planta, colhe. E o Vasco não tem plantado nada bom há anos, afirmou. Ele ainda disse que o futebol carioca é mais forte com os 4 clubes grandes em alta. Mas que, neste momento, o Vasco não contribui com essa força. É o único dos 4 que mais atrapalha do que ajuda o Rio a se destacar, criticou. Bittencourt concluiu que não vê o Vasco disputando título nenhum nos próximos anos se continuar nesse ritmo. Não há planejamento consistente. E sem isso, não se chega a lugar nenhum, explicou. Ele disse que espera que Pedrinho consiga mudar o rumo, mas reconheceu que o desafio é imenso. A tarefa dele é quase impossível. A estrutura toda do Vasco precisa mudar, pontuou. Para Mário, a torcida pode continuar fazendo sua parte, mas enquanto a gestão for frágil, os resultados não virão. Torcida não ganha campeonato. Time bem gerido, sim, cravou. Ele também afirmou que o futebol brasileiro vive um novo momento, onde os clubes que não se modernizam ficam para trás. E, segundo ele, o Vasco é um exemplo claro disso. Ao final da entrevista, Mário Bittencourt reforçou que fala com franqueza e sem medo de represálias. Não falo por rivalidade, falo por realidade, finalizou. O presidente do Fluminense ainda reforçou que a rivalidade saudável faz parte do futebol, mas que a verdade precisa ser dita. Não dá para fingir que o Vasco está bem. Seria hipocrisia, disse. Sua entrevista incendiou os bastidores do futebol carioca e repercutiu fortemente entre os torcedores. Muitos vascaínos reagiram com revolta, enquanto tricolores comemoraram a postura firme do dirigente. Apesar das críticas, Mário Bittencourt reiterou que sua fala é uma tentativa de alerta para o Vasco. Quem ama futebol quer ver os grandes em alto nível. Mas não dá para tapar o sol com a peneira, declarou. Ele terminou dizendo que espera ver o Vasco se reerguendo um dia, mas que, por ora, o clube precisa de mais do que palavras bonitas. Precisa de atitude, coragem e gestão profissional. Só assim voltará a ser gigante, concluiu. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!